ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, tem cuidado das nossas vidas, que possamos receber a Tua presença. Vivemos em um tempo muito difícil, em que nós devemos sairmos da nossa zona de conforto, levantar as madrugadas, orar, clamar. Aqueles que podem jejuar, buscar o Senhor às madrugadas, porque podemos dizer que vem um tempo muito difícil por aí. A igreja passará por uma prova muito difícil. Aqueles que fazem uso da palavra terão que dar conta da sua fé. Então, quanto mais pudermos preparar, buscar, se você pode, jejua, busque as madrugadas, busque para o Senhor, para a sua família, busque para mim também. Se esse programa tem te ajudado, interceda por mim também, porque eu preciso. Então é tempo de sairmos da nossa zona de conforto e partirmos para a ação. Vamos fazer a oração. Esta oração deve acompanhar-nos todos os dias da nossa vida. Olhe nas suas mãos. Pedirei ao Altíssimo para que abençoe as suas mãos. E logo após, coloque-as no alto da sua cabeça. Meu Pai, abençoe as mãos deste homem, desta mulher, quando este colocar no alto da cabeça, se houver ação do mal, que este mal possa ser repreendido, possa ser expulso para a glória, para a honra que está no nome do Senhor. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, concentre a sua fé. Eu irei orar e logo após iremos mandar o mal embora. Altíssimo Criador, Santo Espírito, toque com o seu poder na vida deste homem, na vida desta mulher. Se houver a ação de um mal na vida deste, amarrando os seus caminhos, a sua vida sentimental, sua vida material, que este possa ser repreendido na autoridade que está na glória do Cordeiro. Eu uso a autoridade, Senhor, que tens me dado, e digo: receba o fogo do Espírito para o inferno maligno, com as suas ciladas, com as suas amarrações, com o seu mal. Repita comigo 3 vezes. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás e diga: sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai, 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 sai para o inferno e não volte nunca mais. Exaltado
seja a glória do Cordeiro. Olhe para mim. Eu estou editando alguns textos sobre o Apocalipse, capítulo 13. Não estou interpretando o capítulo. Nesse capítulo, encontra 2000 anos de profecias. Eu estou aproveitando para falar de algumas semelhanças da profetisa dos adventistas com esta besta. Não são muitas semelhanças, mas são algumas semelhanças que podemos ver que algo tem muito a ver com esta. Altíssimo Criador, na sua glória, no seu poder e majestade, nos dê sabedoria, Senhor, para compreendermos as tuas verdades. O livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta, eu já disse, estou falando novamente. Ela não existe. É o símbolo de um poder que durante um tempo dominou na Terra. Ellen White era uma mulher que deveríamos estudá-la. Se fizéssemos, se escrevêssemos uma biografia, ou quem sabe até mais de uma, sobre Ellen White, seria bastante conveniente. As profecias dizem muito sobre Ellen White, os quais os adventistas não sabem nem 10%, porque não foram estudados, não foram revelados. O que significa Ellen White na profecia? Eu já disse aqui, vou relembrar, vamos recapitular. Nem antes, nem depois do ano de 1517, da reforma da igreja, houve uma mulher tal qual Ellen White. Os senhores poderão estudar, poderão pesquisar. Nem antes, nem depois houve alguém como Ellen White, uma mulher para fundar um ministério, para chegar a 22 milhões, isto por baixo, foram os milhões que saíram deste ministério, e foram os milhões de livros vendidos, que muitas pessoas copiam os seus escritos. Então, nem antes nem depois na Terra apareceu alguém como Ellen White. Nem uma pessoa para abrir um ministério, seita, ministério, igreja, com 500 mil membros. Porque o ministério, quando vai chegando a
1.000 membros, 2.000, ele começa a ter filiais, começam a abrir igrejas, porque o ministério só não comporta. E vejam, senhores, Ellen White, esse ministério adventista chegar a 22 milhões de membros. Seria isso uma coincidência muito grande? Uma mulher fundar um ministério para chegar a 22 milhões de membros? Será que é uma incoincidência? Ou tem algo por trás que os adventistas não viram, não conseguem ver, ou quem sabe ignora que jamais houve na terra uma mulher para fundar um ministério, seita, igreja, para chegar nessa quantidade de membros? Nunca houve esse feito. Ellen White nos fala que os adventistas falam que ela chegou ao 4º ano primário. Eu acredito que nem isso. Porque cerca de 60 anos atrás, as crianças entravam na aula, começavam a frequentar a escola, porque não havia prézinho, escola pré. A gente entrava na aula aos 7 anos de idade. Creio que na época de Ellen White também não foi diferente. E se ela entrou aos 7 anos, estudou até os 9, ela cursou a 2ª série, apenas alfabetizou. Suponhamos que ela chegou até o 3º ano, que pela idade que ela saiu da escola, 2º ano, apenas alfabetizou. Então, não sabia escrever, não tinha conhecimento bíblico. E conta-se que as visões, os sonhos que ela tinha, ela chamava um assistente, uma mulher, tinha uma mulher que escrevia, editava para ela. E nestes editos, nesses escritos que a sua assistente escrevia, tinha blasfêmias absurdas, onde essa mulher dizia: olha, isso não pode. E ela dizia: escreve do jeito que eu estou mandando, do jeito que eu estou falando. E a pessoa escrevia dezenas, centenas de blasfêmias. No livro do Apocalipse 13, versículo 1, fala que na cabeça desta besta, nomes de blasfêmias. Muitas foram as blasfêmias escritas nos livros de Ellen White, que os adventistas, envergonhados, os editores da casa publicadora, envergonhados, no decorrer do tempo, corrigiu e tirou estas blasfêmias
estes absurdos escritos nos livros de Ellen White. Esse foi o meu primeiro despertar a respeito de Ellen White e dos seus livros. Que quando eu estudei no livro do Apocalipse 22, nos versículos 18 e 19, que lá diz: aquele que acrescentar algo neste livro, ou diminuir, a sua parte será diminuída, tirada do livro da vida, e são-lhes acrescentados flagelos. E isto me fez acordar quando eles tiraram muitos absurdos dos livros de Ellen White, dizendo que estes livros foram inspirados. Aquilo que é inspirado, nós não podemos mexer. Porque se mexermos naquilo que é inspirado, estamos complicando a nossa situação. E estas blasfêmias, estes absurdos, foram tirados dos escritos de Ellen White, porque os editores envergonhados com tantos absurdos, tiraram e ainda continuam falando que estes livros, estes escritos, são inspirados. Estou aqui apenas relembrando alguns fatos que para os adventistas nada disso importa. Nada disso acorda eles. Para eles continuam aceitando esses escritos, esses livros, Ellen White como uma profetisa da igreja. Vejam, senhores, que Cristo, na qualidade de homem, Jesus, não aceitou opinião de uma mulher, mesmo que esta mulher fosse a sua mãe. Ele não aceitou opinião no seu ministério. Imagina o Cordeiro agora em glória, em poder, em majestade, aceitar uma mulher fundando igreja, dirigindo igreja, mandando nos homens e tomando o seu lugar em um ministério. Ellen White foi uma mulher besta em todos os sentidos. O seu nome mandou em homem, sem estudo algum. Então, Ellen White trouxe todas as características de uma besta, de uma mulher besta, sem entendimento algum, para ministrar em um ministério. Se fosse permitido uma mulher fundar igreja, tivesse de acordo com a palavra, com a Bíblia, mas isso não encontra nenhuma concordância na palavra. Mulher pastorear, mulher fundar ministério evangélico, cristão evangélico ou seita, não fecha na palavra. E eu diria, estes homens que estão sendo pastoreados por mulheres estão perdendo o seu direito de ser reis e sacerdotes
da glória celestial. Eu diria aqui que este ministério adventista, como outros, que estão sendo pastoreado, dirigido por mulheres, estes ministérios, para dizer bem a verdade, são trevas, estão nas trevas, estão oferecendo um plano de salvação que não condiz com o evangelho do reino, com o evangelho eterno, com o evangelho da salvação. E aqueles que estão frequentando esse ministério e que não aceitam os escritos de Ellen White devem tomar uma decisão antes que seja tarde demais. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença do Senhor para lavar todo o nosso interior e arrancar tudo que estiver pendente no nosso interior espiritual. Altíssimo Criador, põe as tuas virtudes nesta água, quem dela beber receberá bênçãos, vida em abundância para a glória do teu nome. Abençoe todos os objetos que estiver na mão deste homem, desta mulher, para a glória do Cordeiro. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Altíssimo Criador, abençoe a vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, que possamos ter a tua proteção, a tua bênção, a tua direção, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, o seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.